Uma outra dinâmica que eu gosto bastante, você pode trabalhar de várias maneiras ela, mas é usar a brincadeira de espelho. E aí você vai precisar de 2 pessoas, tá? Então a gente faz essa brincadeira normalmente em par. O que é isso? Eu posso fazer sorteio do papelzinho, como eu posso fazer, cada um inventa uma expressão, tá? Então eu posso pôr lá na parede lá uma lista de expressões e cada um vai escolher a sua, ou eu posso fazer um papelzinho e cada um pega um papelzinho e tem a sua expressão. Vai sentar em dupla, uma de frente para a outra, e você vai imitar a minha expressão. E aí você, depois que imitou, você vai falar, ah, a cara era tal. E eu vou imitar a sua expressão e depois que eu imitei, eu vou falar a cara era tal. Então aí, por exemplo, tiramos, vamos lá. Então você imita a minha expressão. Show! E aí você vai falar, ah, você tá feliz? Feliz. Agora eu vou imitar a sua. Cara da câmera é uma coisa bem assim, ó. A cara da câmera. E aí eu vou falar, ah, você tá me observando, assim, tá? Então é mais ou menos isso, combinado? Bom, beleza, assim fica divertida a aula, eu consigo trabalhar assim com adulto e com criança, não toma muito tempo. E o que é legal do espelho? Eu começo a observar, eu trabalho muito a observação. Lembra que a gente ficou lá naquela base de trabalhar a observação? Aqui eu trabalho muito a observação no outro, porque eu quero copiar. E eu trabalho a observação do outro no mesmo ambiente que eu tô, ou seja, uma outra bailarina, um outro bailarino. E aí eu posso utilizar de ferramentas que ele consegue colocar ali, tipo uma sobrancelha, uma boca mais torta, um olho mais aberto, outro mais fechado. Eu consigo brincar com isso, observar isso e brincar com isso e trazer isso para mim também. Sim? Aí você pode, né, as adolescentes vão querer fazer par das amiguinhas. Você pode deixar uma rodada, na segunda rodada você já pega uma pessoa que é super expressiva com uma pessoa que é pouco expressiva, tá? Porque aí você vai ajudar essa pouco expressiva a ter um embasamento ali. E você vai ajudar a muito expressiva a ter que se virar para adivinhar qual que é a expressão da outra. Sim, é uma brincadeira bem legal também, uma dinâmica legal. Depois, a gente vai avançando nesse processo, então eu não vou fazer tudo isso no mesmo dia, né? Cada dia eu vou fazer uma coisa diferente e vou avançando. Vai chegar um momento que você vai ver que aquelas sentimentos extremos que a gente estava trabalhando tá super fácil, a turma toda tá dominando. Aí vai ser a hora de eu entrar na mágoa. Sim, naquele zoom que está nos sentimentos, nas coisas que estão acontecendo entre os extremos, porque é isso que fica difícil de expressar. E aí é a hora que a gente vai começar a fazer uma dinâmica de falar sem falar. Adoro isso. Tô falando sem falar, tá? É do tipo, então. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa pra gente fazer isso, vamos lá. A primeira coisa é você precisa pensar no que você vai falar. Então agora, ó, faça a dinâmica aí pra você entender, porque pra você explicar isso aqui pra um aluno é tenso. Então você precisa entender para você saber quais os comandos que você vai dar para o seu aluno. Lembrando que você é um facilitador nesse processo. A gente não ensina, faz a cara assim, faz a cara assado. Não, a pessoa tem que encontrar a própria expressão, sim? Senão fica falso. Por isso que aqueles espetáculos que a gente vai, tá todo mundo sorrindo. Ai, tá todo mundo sorrindo, mas não é bonito. É bonito quando a gente vê um sorriso de verdade. Um sorriso de verdade numa apresentação, ele não fica 100% do tempo de orelha a orelha. Isso não é de verdade. Sim? Um sorriso de verdade é aquele que acontece, depois tem uma deglutida, depois tem um mais leve, depois... Entende? Então, a gente só consegue esse sorriso verdadeiro se isso vem do bailarino.
Se eu tento colocar uma máscara na frente dele, não vai ficar verdadeiro, fica feio. E pior do que ficar feio, eu tiro a oportunidade dele de realmente se expressar no palco. Sim? Então, beleza. Então, primeira coisa, quando eu quero desenvolver essa dinâmica de falar sem falar, é eu pensar no que eu vou falar. Então, pense no que você vai falar. Essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, eu vou falar bom dia. Sim, qual é a expressão de bom dia? Qual é a expressão de bom dia? Boa pergunta, né? A gente vai descobrir a expressão de bom dia. Vou falar bom dia. Beleza, já sei que essa é a minha frase. E aí, o próximo passo é falar alto. Bom dia! Sim? Falar alto. Quando a gente fala alto, não adianta falar bom dia. Quando eu falo bom dia, eu ativo uma determinada musculatura, numa determinada intensidade. Agora, quando eu falo alto, eu articulo mais a boca e eu ativo mais musculaturas. Sim? Volta para aquele negócio da careta. Então, eu preciso falar alto o meu bom dia. Depois que eu falo alto, aí começa a brincadeira. Aí a gente vai diminuir o tom, o volume ali da voz, até a gente silenciar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar, primeira coisa, eu vou pensar na frase, bom dia. Vou falar bem alto. Bom dia! Congela e sente. O que eu tô ativando nisso? De novo, bom dia. Bom dia! Eu vou tentando me estudar. Tipo, cara, teve uma inspiração antes do bom. Teve uma pressão, teve uma potência. Bom dia! O olho foi crescendo conforme eu fui falando. Sim? Então, é fácil fazer isso? Nossa, Mari, dá pra fazer com ela nas costas. Não, não dá. Mas, se você fizer uma semana de se estudar desse jeito, você vai sair da cara de geladeira para a bailarina mais expressiva que você possa imaginar nesse prazo de uma semana, aplicando isso, tá? Então, aí que eu vou fazer? Ah, tá, então eu falei bem alto. Bom dia! Percebi quais são as expressões. E aí eu vou começar a diminuir o tom, mas manter a expressão. Então, eu vou fazer bom dia! E aí eu vou até silenciar. Bom dia! E aí eu vou tirar a boca mesmo, silenciar mesmo, nem leitura labial. Percebe? Então, é uma brincadeira, mas na hora que eu tenho que ir numa apresentação de balé e falar a bruxa tá chegando, né? A bruxa tá chegando, né? Então, eu posso aplicar isso, eu posso fazer a bruxa tá chegando. Desespero, né? Eu sou boa, considero que a bruxa é ruim, tá? Dá um desespero. Então, a bruxa tá chegando, tô avisando alguém. E aí eu começo a diminuir. Sim? E aí eu vou conseguindo empregar a cara em qualquer intenção. Quem está do outro lado pode não saber exatamente o que eu estou falando, mas a pessoa que estiver te assistindo vai captar o sentimento que você tava, lembra? É fácil eu saber se a pessoa está feliz ou se ela está triste, mas esse meio é difícil, a mágoa. Então, por exemplo, se eu estou com mágoa, estou feliz, estou triste, estou magoada. O que eu poderia falar que estou magoada? Fiquei magoada. Fiquei magoada. Ela não está nem feliz, ela não está triste, ela está com incômodo. Sim?
A mágoa é um incômodo, tá? Então, eu mostro pra pessoa uma sensação ali. Eu gero na plateia uma sensação quando eu consigo desenvolver isso aqui.